Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós vamos falar sobre a Bíblia, os livros da Bíblia numa ordem cronológica. Você que deseja ler a Bíblia e entender principalmente o Antigo Testamento, com essa aula vai ficar mais fácil de você ler e entender todo o Antigo Testamento. Lógico que você vai começar com Gênesis, porque é o livro da criação, onde tudo começou. Após o capítulo 11 do livro de Gênesis, você deve começar a leitura do livro de Jó. Por que do livro de Jó e não de Êxodo? Porque Jó, a história de Jó, ela acontece ali simultaneamente com as histórias dos patriarcas. Então, chegou no capítulo 11 de Gênesis, você dá uma paradinha e começa a ler o livro de Jó. Assim que você terminar o livro de Jó, você dá continuidade na sua leitura no livro de Gênesis. Terminou o livro de Gênesis, você vai para Êxodo, Levítico e também o Salmo 90, não todo o Salmo, o Salmo 90. Terminando os livros de Gênesis e Jó, você deve seguir para a leitura do livro de Êxodo. No ponto da narrativa em que o povo de Israel chega ao Sinai, você deve combinar a leitura com o livro de Levítico, porque ali no Monte Sinai, é naquele exato momento em que Deus entrega para Moisés toda a direção do povo, todas as leis, e aí então começa a ser escrito o livro de Levítico. Em algum momento da segunda parte do livro de Êxodo, você deve ler o Salmo 90, porque aí Moisés escreve esse salmo e que tem tudo a ver com a história que está acontecendo. Terminou esse plano de leitura, você vai para Números e Deuteronômio. O livro de Números registra a sequência de alguns eventos que aconteceram pós a conclusão da história da construção do tabernáculo. Ali no final já do livro de Êxodo, então relata essa história. Nesse tempo, Deus começou a preparar o exército de Israel. O livro de Deuteronômio registra os acontecimentos da segunda geração do Êxodo, terminando com a morte de Moisés. Você pode ler os dois livros simultaneamente, ou um após o outro, se você achar melhor. Terminando essa leitura, você vai para Josué, Juízes e Rute. Mas existe uma organização aí nessa leitura que você pode fazer para que você entenda melhor aquilo que você está lendo. Então vamos lá? Josué registra a entrada de Israel em Canaã sob a liderança dele próprio, do próprio Josué. O livro de Juízes registra a liderança daqueles que julgaram Israel após a morte de Josué. Então começa aí vindo Juízes, dando a direção para o povo, administrando aquilo que Deus desejava com relação ao povo. Chegando ao capítulo 10 de Juízes, você deve iniciar a leitura do livro de Rute. Então você leu Josué, entrou no livro de Juízes, dá uma paradinha no capítulo 10, e aí você inicia a leitura no livro de Rute. Por quê? Porque provavelmente aconteceu exatamente nesse momento. A história de Rute estava se dando naquele momento. Depois você continua lendo o livro de Juízes e termina a sua leitura. Terminando essa leitura, você vai para 1 Samuel e 2 Samuel. Depois você vai para 1 Crônicas. A leitura deve começar com o livro de 1 Samuel, que registra o fim do período dos juízes e o início da monarquia em Israel. Quando começa o reinado, quando então Saul começa a vir como rei e a governar o povo de Deus. Ao chegar no último capítulo de 1 Samuel, você deve iniciar a leitura de 1 Crônicas, a partir do capítulo 10, e combinar sua leitura com 2 Samuel. Você inicia o 1 Crônicas e a partir do capítulo 10 de 1 Crônicas, você passa a ler 2 Samuel, que aí
a história, você começa a entender e a história vai se completando. Terminou o livro de 2 Samuel, onde você deve entrar? 1 Reis e 2 Reis. 2 Crônicas. Terminou de ler 2 Crônicas, você vai para Salmos. Terminou Salmos, você lê Provérbios. Depois Eclesiastes, Cantares de Salomão, que é uma sequência ali. E aí, terminou Cantares de Salomão, você vai para Joel. Você lê o livro do profeta Joel. Depois de Joel, Amós. Depois de Amós, Jonas, Oséias, Miqueias, Isaías, Naum, Sofonias, Jeremias, Abacuque, Daniel, Ezequiel, Obadias, Ageu, Zacarias, Ester, Malaquias, Esdras e Neemias. Fazendo esse plano de leitura nessa ordem cronológica da Bíblia, você vai entender melhor sobre o Antigo Testamento e tudo aquilo que estava acontecendo. Lógico que você pode ter algum problema, mas se você fizer um plano de leitura, você não vai se perder. Talvez você tenha um pouco de dificuldade, porque você está acostumado com uma leitura separada dos livros. E essa aula te diz, fala como você deve ler, quais são os livros, intercalando ali, parando um capítulo e começando o outro livro, mas isso vai te dar um entendimento melhor daquilo que você está lendo. E sem dúvida você não terá nenhuma dúvida com relação ao Antigo Testamento. Uma coisa interessante que você precisa entender quando estiver lendo 1 Reis, 2 Reis e 2 Crônicas, é que ali fala sobre o reinado de Salomão. E junto com o reinado de Salomão, o que está acontecendo com a vida dele ali, tudo que está acontecendo, ele também está já escrevendo algumas coisas de Provérbios e Cantares. E se você puder, se você achar melhor, enquanto você lê sobre a história do rei Salomão e quiser ir lendo Provérbios, Cantares, você pode, porque aquilo está acontecendo naquele exato momento, a escrita está acontecendo naquele exato momento, ele está escrevendo sobre a sua história, já sobre tudo que está acontecendo, e com isso ficará dentro de um plano de aula melhor. Mas se você tiver dúvida, não tem problema, você lê dentro da ordem que eu te passei. Espero ter te ajudado, e eu tenho certeza que te ajudei com relação a essa ordem, a esse plano de leitura. Faça isso e você terá um bom entendimento, principalmente do Antigo Testamento. E eu te aguardo na próxima aula. Eu vou falar sobre o Novo Testamento numa ordem cronológica para que você também leia e consiga entender aquilo que você está lendo. Deus te abençoe.